Oh, meu Deus do céu. Oi, gente, eu tô rindo aqui. Ai, meu Deus. Oi, gente. Ai, a Elinho entrou agora. Eu vou convidar. Ah, agora sim, gente. Oi, pessoal, boa noite. Aí o André voltou. Cadê o Elinho? Elinho, aceita aí, eu já te mandei o convite. Ai, meu Deus do céu. Elinho, não, pelo Deres, eu não posso te aceitar aí, querido. Elinho, aqui, perfil do. Ó, o papo com o Jota aqui. Cadê? Ele saiu daqui, o maluco. Gente, verdades têm que ser ditas. Elinho, eu não posso te aceitar aí. Ele tá me ligando. Gente, eu tô rindo de nervoso. Bom, gente, esse foi o papo com o Elinho, entendeu? Calma. Ele vai aprender, gente. Calma. Calma. Cadê ele? Somos todos. Ele tem que entender que eu falei pra ele. Ele tá no Papo de Daddies. Ele segue. Elinho, cadê É. você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí vou fumar até um Meu cigarro, sabe? Deus do céu. Gente, vamos. Ah, ele entrou. Ele tá escrevendo que vou declinar do convite. Não, peraí, Elinho. Calma. Aceita agora o convite que eu te mandei, Elinho. Isso! Isso. Achou! Agora você quase destruindo a casa. Se eu botar agora meu fone aqui, para que eu possa ouvi-los e vocês, né, melhor. Gente, mil desculpas, mas eu sou réu, confesso. Sou ignorante Todos da somos. tecnologia. Sou réu, confesso, sou analfabeto, confesso. Tudo bem. Papo de Deres também é instrutivo. Olha só, estamos aprendendo juntos. Colocou o Oi, fone. André Cajaíba. Oi, Oi, Cacá. Cajaíba. Oi, pessoal. Bom, finalmente estamos aqui. Agora com Elin Altim, que é professor, sociólogo e jornalista. Vamos começar esse papo super legal que vai ser, tá? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela paciência de esperar a gente. Infelizmente não vai dar para fazer no Facebook, então eu deixei uma mensagem lá para que o pessoal venha para cá, para o Instagram. Né? É isso, a gente está aprendendo com a tecnologia e acontece essas coisas. Né? Vamos que vamos. Olha, Elinho, Elinho, já tem gente querido. elogiando a sua camiseta já. Amei a camiseta. Hoje, mais do que nunca, gente, daqui para frente é camiseta, é máscara. Precisamos estar fazendo com que o povo nos engula. Tem que nos engolir de alguma maneira, porque somos impossíveis e somos possíveis mais do que nunca. É isso aí, é isso aí. Elinho, começa então aí falando pra gente da sua trajetória, entendeu? Como foi essa formação do Elinho Altim aí pra gente.
Foi nos anos do século passado, eu sou do século passado, né? Nasci em 65, 1965, né? No parto da ditadura, né? Foi parida a ditadura e minha mãe pariu a mim, né? E aí, nos anos 80, 84 mais precisamente, eu entrei para o jornalismo, que era uma atividade que eu me identificava, assim, por exemplo, eu queria fazer teatro, mas eu vivia aquela repressão de que até hoje a gente conhece aquele discurso, né, preconceituoso, né, medíocre, de que como garoto queria fazer balé, se não fosse futebol, vida militar, não era possível, né? E aí eu percebi que pelo jornalismo eu podia fugir dessa, eu poderia continuar sendo questionador, me colocando, sem necessariamente bater de frente com ninguém. Mas eu podia conviver com um povo, um grupo de pessoas que tinham um pensamento e um olhar semelhante ao meu, numa mesma direção, em pleno anos 80, no boom, né, do fim da ditadura, início da República, né, voto, eleições, colégio eleitoral, Tancredo Neves, rock and roll, Cazuza, Legião, tudo isso, né? E eu, né, jovem, daquela faixa etária, no auge daquilo tudo, me encantando com aquela vida de descobertas, AIDS chegando, né, tudo para mim era bastante novo. Saí do subúrbio para estudar em Botafogo. Então era tudo muito novo mesmo. Tive uma formação familiar muito conservadora e consegui escorregar, né? Hoje já não preciso mais, mas assim, durante muito tempo eu tinha que escorregar para que não ferisse o outro e também que o outro não me ferisse. Que, embora estejamos em família, mas a gente corre o risco de ferir, às vezes, por uma falta de compreensão do outro, de um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, e eles ferir a cada um de nós, uma vez que não entendam também as nossas posições, as nossas convicções, mas consegui me formar e entrei para trabalhar como jornalista. E trabalhei por 30 anos, praticamente, no Rio de Janeiro, com o jornalismo na Rádio Tupi, né? Comecei lá como estagiário e saí de lá nos anos 2018, 19, foi quando eu saí e vim para Campo Grande. Só que, paralelo a isso, eu não me convencia em ficar parado. Para aprender. Aí era querer conviver com um pouco mais da juventude, começar a voltar, sabe, eu já estava com meus 40, vamos dizer por aí assim. Eu queria voltar a conviver com uma certa juventude para me atualizar com o pensar deles, com os hábitos deles, com o que eles estavam fazendo. Aí foi quando eu fui fazer letras. Segui letras, cheguei a dar aula por 2 anos, como professor de português, né, e levando as minhas convicções sutis, que o ambiente do professor, em alguns ambientes, por incrível que pareça, ele ainda é muito conservador. É assim, eu trabalhava na rádio, trabalhava na escola, eu percebia que a sala dos professores me trazia muito mais cerimônia em me transparecer do que o meu ambiente de trabalho, onde as pessoas não precisavam saber de mim, mas percebiam e sabiam de mim, né? Nós nos sabíamos, né? Ninguém nunca chegou e se revelou, mas todos nós nos sabíamos, né? Porque a sensibilidade, né, aflora e a gente sabe quem é quem no nosso ambiente de trabalho, desde a idoneidade até a orientação sexual também, né? Verdade. E aí, fala, continua. E nessa curiosidade de querer me atualizar com os jovens, foi quando eu fui buscar as ciências sociais, a sociologia. Mais uma vez, eu querendo, né, me aproximar dos jovens, para eu me atualizar com o linguajar deles, só não consegui me atualizar com tecnologia, né, dentro dessa juventude, porque ainda tem muitas dificuldades, embora eu acho até que para uma pessoa de 56 anos, eu consigo, né, ter um certo domínio com os meus equipamentos que eu preciso usar, né? E hoje eu faço aulas através do AVA, quer dizer, a tecnologia começou a entrar de maneira menos só rede social, mas também como função de aprendizado e de construção profissional. Legal. Gente, eu falo muito, mil desculpas. Não, sem problema, adoramos. Elinho, vamos que nem o Jack, por partes. Né? Dentro dessa sua formação, antes de entrar na faculdade, você disse que você estava aí chegando nos anos 80, nesse período
pré-anos 80, pré-entrada em faculdade e tudo mais, você já estava convivendo com a ditadura, certo? Ali. Era o finalzinho da ditadura, então você pegou essa transição da redemocratização. Eu quero falar um pouquinho antes. Como era o Elinho, com a família, com os amigos, dentro dessa situação também, dessa política que estava no país, a ditadura no país. Como foi para você esse entendimento da sua sexualidade com esse entorno? Certo. Eu, assim, morei em Brasília, meu pai era funcionário do Ministério da Agricultura e fomos morar em Brasília a partir de 1969 até 76. Então, eu vivi muito aquele ambiente dentro da capital, né, federal, e sem saber, sem entender, né? Mas, curiosamente, eu tinha um pai, meu pai já se foi, mas meu pai tinha uma coisa, apesar de muito conservador, ele tinha a ideologia política dele, e o que eu carrego hoje veio muito dele. Recentemente até falei com amigos, meu pai me apresentou Marx sem nunca ter lido Capital, sabe? Ele me falava de uma liberdade, principalmente a liberdade quando o cidadão, não de sexualidade, isso não tinha, era demais também, eu achar. Já tinha um pai que me apresentava um Marx, falava da questão da luta de classe, da exploração do homem sobre o homem, o dinheiro, o capital, sem, claro que não era carregado do argumento de um intelectual, mas de um operário, não deixava de ser, embora trabalhasse no Ministério da Agricultura, trabalhava como assessor do ministro da época, que era o Alisson Paulirelli, era o ministro da Agricultura no período, mas que em casa, comigo, no meu crescimento, à medida que eu fui crescendo, de criança e para adolescente, ele falava muito disso. Tanto que ele foi brisolista, assim, né, me apresentou os ideais de Brizola, e depois eu fui conhecer outros pensadores políticos, né, brasileiros que me trouxeram, né, me acrescentaram e me deixaram à vontade. E essa criação não tinha nada a ver com a sexualidade. A minha sexualidade, eu sabia que a minha orientação precisava ficar com ela quietinha, guardadinha, porque eu não me sentia no momento de colocar, até porque minha família inteira, não só pai, mãe e irmãos, mas família, né, a dimensão maior de tias e primos, eu me sentia a única pessoa com essa orientação. Então era pecado, era doença, assim, não era falado para mim, mas era falado à minha volta, né? À minha volta eu ouvia isso. Então eu tinha que ter muito cuidado, eu tive que ter muito cuidado. É tanto que eu fui assim, eu fui, como é que eu posso dizer? Eu fui colocar os pingos nos is já bem maduro, embora eu já tivesse vivido, né, emoções, né, da minha sexualidade. Também não me reprimi nunca, eu nunca me reprimi. Também nunca, né, me senti livre para defender bandeiras. Mas com toda a ditadura, com toda a família conservadora, de valores mesmo de sexualidade. Eu tinha irmã que a virgindade, eu fui criado numa família onde a virgindade era o grande valor da moral da mulher. Eu vim dessa família. Ao mesmo tempo, um pai que tinha um discurso, né, sociológico, de lutas, de classe, que eu fui descobrir, perceber que havia esse discurso dele quando eu fui conhecer, de fato, Marx nos anos 80, né, surgindo o PT, fui filiado ao PT, depois fiz parte da Convergência Socialista, hoje o PSTU, a dissidência do PT, era um grupo do PT, radicalíssimo do PT, que chamava Convergência Socialista, que pregava nas greves, tomada das empresas, você tinha que sequestrar presidente, diretores, gerentes. E aí o PSTU, como era muito radical, rompeu com o PT, o PSTU, a Convergência era muito radical, rompeu com o PT e fundou o PSTU, que hoje... Mas era quando... Mas na minha infância, voltando à sua pergunta, na minha infância, eu tive uma infância... Começou o eco. Eu tive uma infância... Será que é o fone que tá... Não, é coisa do Instagram. Ah, é? Porque
da minha infância, eu tive a infância mesmo de uma família tradicional dos anos 70, 60, 70, 80, mas com pinceladas de uma certa liberdade ideológica, política, pelo menos. Pelo menos essa. Entendi. Ou seja, e aí você veio ter esse entendimento, ou seja, já lá nos anos 80, já na democratização, entrando para a faculdade, já maduro. Já maduro, que eu fui conversar com... Que assim, eu fui criado num ambiente onde todos os meus colegas eram, acho que são héteros hoje, pelo menos parece que são todos. Então acho que eu fui o único que cheguei e não falei assim, falei para mim mesmo, quer saber, eu não vou embarcar numa de me casar, constituir família, ter filhos, nada contra isso, mas eu não estava na minha proposta de vida pessoal, né? Eu como pessoa, eu tinha outros desejos de vida para mim, né? E também nunca fui cobrado, nunca me cobraram. Tem que casar, tem que me dar neto, tem que me dar uma nora, tem que me dar uma nora, Eu nunca tive essa cobrança. Nunca teve essa cobrança. Talvez isso tenha me deixado um pouco à vontade, para eu devagarzinho, sabe? Eu fui de pé antepé, sabe? Pé antepé, eu fui para poder... para futuramente, né? Chegar a me colocar. E você falou para a gente, que eu também vivi isso, o André também, mas vamos falar da AIDS, desse momento que explodiu dos anos 80 e veio, como isso interferiu na tua vida, como isso chegou para você, a pandemia da AIDS, momento que você está muito jovem, né, e entrando para a faculdade, fazendo, enfim, vivendo a tua liberdade. Platão, antes do Elinho responder, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da live para ver se a gente consegue salvar esse eco e mantém o Elinho aí contigo, tá? Tá bom. Que tá bem bombando aqui o número de pessoas assistindo. Tá bem legal. Vai lá, Elinho. Posso ir? Então, Pode. eu assim, nesse momento, por conta do preconceito grande, da força do preconceito, eu por ter medo de ser alvo de preconceito, eu me travei. Praticamente não tive vida sexual. O medo era o medo de ficar doente, ser taxado dá licença, mas se tiver criança na sala, tira as crianças da sala. Sim. Viado, bicha, sem vergonha, falta de decência, não pode conviver. Então, assim, eu tinha muito medo disso, se eu contraísse HIV, eu sabia que, assim, não era só o problema de ter a saúde comprometida, mas assim, a minha reputação e moral passava a não ser também respeitada, porque a sociedade, mais ainda do que hoje, né, nesses anos 80, havia esse preconceito, tanto que foi chamado de câncer gay, né? Foi chamado de câncer gay, como se nós fôssemos culpados da... E aí eu me travei, realmente. Não fiz sexo. Para não dizer que eu não fizesse sexo, não é assim. Mas assim, eu tive mais cuidado, fiz menos, sabe? Eu fui devagar com dor. Aí, você, rapidinho, tem uma coisa meio aquariano aí. Eu já tinha pesquisado, já pesquisei. A gente tem, assim, o aquariano consegue administrar a vida sem necessariamente depender do sexo para todo dia, todo sempre, todo instante. E eu consigo ter esse controle sobre os meus desejos. Eu tenho esse certo controle. Tinha quando ela tinha 20 anos. Hoje, com 56, né? Muito mais, né? Muito mais. E aí, isso foi minha forma, foi meu escudo. Esse foi meu escudo. Me travar, me segurar, buscar outras formas de prazer, que não preciso dizer quais são, mas as pessoas, né, adultas sabem, né? Nós temos outras formas de prazer. Poderia ter tido prazeres carnais? Podia. E não ter sido acometido pelo HIV? Poderia. Mas era muito assustador, Né? Tinha camisinha?
A carne é fraca, né? A carne é fraca. Então eu preferi trancar minha carne para domesticá-la. Só que não adianta, a gente está aí ainda hoje. Só que também não ia passar a vida trancado, né? Não tinha como. Não dá para passar a vida só com casco, passar a vida, não posso, não vou. Legal. A gente fala muito, retoma esse assunto exatamente por causa disso, porque ela ainda está aí, né? É uma doença que vem aí juntar com a pandemia, com a Covid-19, que é um outro momento que agora primeiro veio com o estigma de que era só idoso que pegava, só pessoas velhas, e agora a gente entende que todo mundo está nessa, corre esse perigo, e a mesma coisa a AIDS, né? O HIV. Né? Para você, dentro dessa sua construção política, né, você entrou na faculdade, você começou a já participar de movimento estudantil, teve algum engajamento nesse sentido? Porque sim, nós estávamos ali no período 85, foi 85 foi por aí, né? 85. Foi 4, 5, 4, 5. Já estava tendo as movimentações diretas já, isso mesmo. Eu entrei para o Diretório Acadêmico, hoje eu acho que chama de DCE, na época chamava de Diretório Acadêmico. Na Hélio Alonso, você morou no Rio, deve conhecer ali, Muniz Barreto. Então, vamos de colegas de instituição, vai ver que a gente esbarrou, não quero te chamar da minha faixa etária não, porque se eu te disser que esbarrou comigo, eu estou dizendo que você tem a minha idade. Mas num programa de dads, até que não é ofensivo. Exatamente, mas não tem problema nenhum, nós estamos na mesma coisa. E aí eu me engajei no diretório acadêmico, aí comecei a fazer aquela coisa do estudantil mesmo, dos anos 80, foi quando eu me aproximei do partido político, quando eu fui assistir palestras, participar de reuniões, né, disso tudo. E depois eu rompi, mas a ideologia ficou, é minha ideologia, tanto que assim, eu não sigo assim uma ideologia política. Eu tenho uma ideologia de esquerdista. Eu sou de esquerda, me apresento de esquerda, mas não tenho uma, como é que é o nome? Vou dizer sobre o sobrenome não mas assim, pedigree. Eu não tenho pedigree, um partido político, pedigree político. Não tenho, porque eu também entro em confronto, às vezes, com certos radicalismos. Mas buscar a liberdade de expressão, isso é extremamente esquerda, né? É verdade. Você não teve nenhum conflito, por exemplo, eu panfletei contra a ditadura e pedindo a democracia e tudo mais, em prol da democracia, e fui levado para a delegacia. Você não teve nenhum problema com a ditadura, com os militares? Não, nunca cheguei. Ia para aquelas Candelária, Cinelândia, né? Aquilo tudo, mas não, graças a Deus, nunca cheguei a viver algo mais forte, né? Como você vivia o experimento, né? Foi na Praça 11, tinha um circo lá. Praça 11, os circos da Praça 11. Lembra do circo? Lembro, eu frequentei muito. Era bem danadinho, ia para lá fazer panfletar escondido, e aí numa dessa me pegaram, mas não, nada de... Abraço da Lagoa, devemos ter dado as mãos, nós devemos ter dado as nossas mãos no abraço da Lagoa. Não sei se você, claro que você lembra, aquele grande abraço à Lagoa, Rodrigo de Freitas. Exatamente. Eu estava bem agitado nessa época, assim. Até lembra daquela bomba na Rio Centro? Que era no Rio Centro, aquela bomba no Rio Centro. Estava lá. Todo 1º de maio. Você estava lá? Você estava no Rio Centro? Dia 31, era dia 31 de abril, a festa era no dia 31.
Isso, que festejava o 1º de maio, que era uma festa tradicional. Exatamente. Exatamente. Estourou no colo do sargento. Caramba! Isso é. Mas ali, vamos falar agora. Ali eu fiquei bastante assustado, na realidade. Até mais do que ter sido levado para a delegacia por causa da panfletagem. Elinho, dentro você foi para o jornalismo e hoje eu estou sabendo que você tem esse livro, um livro que fala sobre a sexualidade nas escolas. Fala um pouco mais para a gente. Mostra aí. Isso. Esse é o livro da editora WK Editora, organizado pelo educador e também sexólogo, professor Marcos Ribeiro. É um livro que, quando o Marcos idealizou, ele pensou assim, fazer uma espécie de um grande catálogo de consulta para educadores, né, mas família e estudantes. Mas apresentando um programa de educação onde todas as disciplinas, português, história, geografia, biologia, matemática, sociologia, filosofia, todas apresentassem, né, de forma interdisciplinar a abordagem da questão do tema sobre sexualidade. Por quê? A gente vive hoje, mais do que nunca, um momento de tentativa de repressão, mas não existe. O mundo não volta. O mundo não volta para trás. O que se caminhou até aqui não tem como voltar, não tem como romper, sabe? É seguir para frente mesmo. E aí o Marcos, que já escreve sobre o assunto, me convidou para escrever na aula. Travamos? Será que... Bom, falou. Me convidou para escrever na aula de sociologia. E assim eu fiz. E a proposta do livro, como é uma conversa, é uma forma de desconstruir um conceito que foi construído, né, nocivamente já há alguns anos, de que abordar a sexualidade na sala de aula é falar de ato sexual. E essa ideia nojenta, preconceituosa e nociva para o conhecimento, para o saber e para a saúde, precisa ser desconstruída. E o livro veio para isso, para mostrar para todos os educadores, professores, ele tem desde a educação infantil, da educação infantil ao ensino médio. Então, desde sempre, você pode falar sobre sexualidade como programa de saúde. A questão do instinto, do desejo, sexo, ato, é uma coisa que não passa nem por perto da abordagem da temática sexualidade. É focando em construir uma sociedade que aceite a sua diversidade em todos os sentidos, não apenas a questão da sexualidade, que nós temos hoje. Gordofobia, temos a lesbofobia, temos uma série de fobias que, se a gente não começar a se colocar, daqui a pouco a gente só vai sofrer preconceito, né? Só ser um ataque pela cor da pele, pelo volume da sua massa corpórea, sabe? Ou pela sua idade, porque você é muito idoso, ou porque é pobre. Então, trabalhar sexualidade e diversidade é principalmente propor a construção de uma sociedade com o mínimo de preconceito ou de qualquer dúvida com relação a esses temas. Só que não adianta você falar isso só para o aluno. Você precisa fazer com que a família descubra que esse assunto está sendo abordado e fique ciente que a escola é aberta, as escolas são abertas à comunidade e à família. Agora, não cabe à família interferir no projeto político da escola. É para ser construído juntos.
E essa temática da sexualidade, ela precisa, além dela estar amparada pelos PCNs, pela LDB, ela não é uma coisa louca da cabeça de gente maluca, como tem gente maluca e louca dizendo que é. Loucos e malucos, e loucas e malucas, são as pessoas que constroem, tentam construir e falar, fazer esse discurso de que falar de diversidade, falar de sexualidade, sobretudo na sala de aula, é prejudicial. É indecente. É indecente não é. Indecente é você ter um país com gravidez na adolescência em número absurdo, quando não há programas de políticas públicas para amparar e acolher essa jovem. O programa de HIV que nós temos aqui esteve ameaçado no SUS. Então, assim, é muito, para eles e elas, é muito fácil vir com esse discurso medíocre, imundo, de que essa temática é prejudicial e compensação só quer silenciar, mas não quer propor um debate e muito menos políticas públicas. E a escola precisa vir para poder mostrar que isso é programa de saúde, isso é segurança, programa de saúde, é evolução social, é convivência na família, convivência saudável na família, que nenhuma família está livre dessa diversidade. Sabe, não tem como, não existe você achar que eu casei com a minha esposa, eu tenho um casal de filhos. Ah, estou feliz para sempre. Minha filha vai casar, vai ter filhos, meu filho vai casar, vai ter filhos, vai casar, vai ter filhos, mas não necessariamente com uma mulher ou com um homem, o garoto com uma mulher, a garota com um homem. Eles podem casar e ter filhos, sim, de outras formas. Eles podem buscar as suas posições sociais, né? Isso eu estou falando na questão da sexualidade, né? De você buscar até mesmo de entender, né? Entender também para os jovens, a gente vê que tem maternidades muito precoces, né? De tentar evitar isso, de ensinar até o adolescente a se proteger, no sentido de não engravidar, saber evitar, saber... As infecções sexualmente transmissíveis, saber que existem as infecções sexualmente transmissíveis, que hoje a liberdade sexual está muito grande. Então, é preciso trabalhar esse tipo de assunto em sala de aula, porque a escola é a grande mantenedora de uma sociedade. Uma sociedade sem escola, ou uma escola muito limitada, é uma sociedade fadada a um povo, a uma humanidade, a ocupantes dessa sociedade, a seres muito limitados em todos os sentidos. E essa limitação não pode ser. É verdade. E tem uma coisa também que foi colocar aqui também, que assim, toda e qualquer manifestação por esses temas, né, de criar, de levar o entendimento para esses jovens, para esses adolescentes, nos taxam de que somos de um partido, né? É impressionante a capacidade de tirar do lugar que é certo, né? Que é educação e tudo mais, e trazer para a política essa política mais, para mim como que se diz, péssima, né? Ruim, eu queria usar um termo de politizar tudo, e a mesma coisa que está acontecendo com a pandemia, com as vacinas e tudo mais, né? É a capacidade de trazer mesmo mal para a sociedade, de confundir as pessoas, né? E nós temos hoje uma política da deturpação, porque tudo é uma proposta política, é um plano de governo que não tem plano, não tem proposta. O que existe é isso. É limitar o conhecimento, construir essa ideia de que você é de esquerda, tentam polarizar. É como eu te falei, eu não sou desse daquele partido, eu sou de esquerda. Enquanto de esquerda,
eu vou ter discutir e bater com o pau na mesa de que as pessoas têm direito a ter emprego, comida, vacina, educação de qualidade, universidades abertas à ciência, à transformação, ao estudo. Você não pode querer uma sociedade, sabe, limitada, onde a escola, ela te molda. A escola não é para te moldar, a escola tem que te dar asas. A escola foi feita para dar asas, pensar, refletir, saber o seu lugar, sabe, reconhecer. O que eles querem atacar? Paulo Freire. Querem atacar Paulo Freire. Começam a atacar os grandes pensadores, sobretudo sobre a educação, porque é a grande transformadora de uma sociedade, de um ser. Então, assim, vamos fazer o que eles têm, carreguem esse discurso, vamos fazer, eles vão pensar como a gente pensa. E se não tiver pessoas como a gente se multiplicando para chamar a atenção de que não podemos acreditar, não podemos nem ouvir o que está se dizendo, sabe? O que vem deles é inaudível, o que vem deles é inaudível. Você dá aula para jovens? Para jovens, adolescentes. Para adolescentes. Enfim, nós passamos por essa... Também tivemos nossa fase de adolescência. Como você vê a nossa adolescência para a adolescência de agora? Como está isso? Esse entendimento até da identidade de gênero, da sexualidade, da coisa. Como... Eu vejo assim, eu acho muito positivo que os jovens hoje estejam muito seguros para se colocar. Mas é preciso que haja programas como essa proposta, como desse livro, para que esse jovem se reconheça, saiba do seu lugar, enquanto gênero, enquanto sexualidade, orientação sexual. O jovem precisa cada vez mais, uma vez que o mundo está cada vez mais cedo se descobrindo, porque a internet está aí, não tem como você fugir. Então, não dá para tirar o sofá da sala, não dá para tirar o sofá da sala. O sofá vai continuar na sala, mas o que acontece é que quem sentar ou deitar naquele sofá sabe por que está deitando, para quem está deitando e as consequências de deitar nesse sofá vai lhe trazer. Porque na minha época, talvez na sua, era tirar o sofá da sala e condenava. Quem sentou naquele sofá era condenado quase que a morte. Hoje não, hoje a gente vê que esses jovens, as famílias muitas continuam conservadoras. Eu já vi famílias onde o momento de um jovem ter se colocado como trans, buscando a sua identidade de gênero, foi um choque de uma família que era, de alguma maneira, aparentemente arejada, de eyes arejado, de olhar arejado, mas que quando se viu envolvida com a situação, não soube lidar. Por mais que os membros da família fossem formados, tivessem leitura, talvez isso não seja a grande referência para aceitação ou não aceitação de saber lidar com a questão. Mas a gente pensa, né, que onde há instrução, vai haver compreensão. Só que essa família ficou muito desorientada e até quem um dos membros que praticam uma religião, que é a espiritualidade, é uma doutrina que te faz entender que nós estamos aqui numa passagem de aprendizado. Não é uma passagem física, é muito mais espiritual do que física. A gente está aqui, isso aqui é apenas uma carne que existe, ocupa um espaço. Mas o que isso aqui o que habita aqui de fato, né, o que exala daqui, é o motivo de estar dessa carne estar aqui. Essa carne só está aqui porque existe uma outra energia que precisa estar aqui nesse tempo para resgatar. É aquela situação, né, de que assim é uma aceitação hipócrita, né? Aceita enquanto é lá com o outro, enquanto é com aquela família. Na minha família, né?
é bem a vida como ela é, né? Assim, exatamente. Aqui em casa nós somos todos felizes, maravilhosos, o vizinho que não é. E quando você vai descobrir, todo mundo vive os mesmos dramas. Só que a gente tenta fingir que não tem drama. Claro que ninguém tem que sair expondo a sua vida, pela vida fora, pela esquina. Mas também não dá para você se radicalizar quando você se vê no olho do furacão. Aí é desafio, aí que entra a espiritualidade. Também querer que as pessoas todas entendam sobre espiritualidade, como condição de vida, história de vida, caminho de vida. Aí materializa isso tudo, né? Aquela pessoa, essa falha saliente, é indecente, eu não quero na minha família, não é mais meu filho, não é mais meu irmão. Isolam, excluem. É verdade. Elinho, nós estamos entrando, oi Gil, estamos entrando aí no que eles chamam de terceira idade, estamos nos aproximando e tudo mais. De lá para mais, a gente já tem bastante aparências de cabelos grisalhos e tudo mais. Até pouco. Sabemos que a sociedade, independente de héteros ou LGBTs e tudo mais, tem uma visão da velhice bastante equivocada e uma visão que vem aí de anos e anos para cá, né? Inclusive o Papo de Deres, ele vem exatamente para mostrar que nós continuamos aí vivendo, trabalhando, fazendo sexo, amando, produzindo. Amando, exatamente. É muito diferente, apesar de que ainda existe o etarismo, essa visão deturpada, né, do idoso. Você, em algum momento aí, depois, os cabelos brancos começaram a aparecer e tudo mais, como foi para você esse processo de se deparar? Porque a gente... É uma coisa muito louca, né? Porque, de repente, você fala, nossa, tô velho. Não é isso? Tem hora que eu paro e me toco. Tem hora que eu paro e me toco. Eu já tô há 4 anos dos 60. E às vezes não me vejo assim tão perto dos 60, porque eu me vejo tão ativo ainda, com bastante atividade, com bastante capacidade de pensar, de produzir, né, de subir e descer, de correr, sabe, de dançar, inclusive, mesmo que não seja no ritmo da música. Mas eu me forço muito a fazer isso. Por quê? Falando dessa questão da terceira idade, do chegar a determinadas idades mais avançadas, a pessoa carrega já o preconceito dessa idade. Que o idoso é tido em todo lugar como problema. Na nossa sociedade, idoso é tido como problema. É aquele vovô que começa a ficar limitado, né? Por mais que ele possa ainda produzir, o núcleo familiar começa a limitar. Você não dá mais idade de fazer isso. Não está mais conseguindo fazer isso, não está mais conseguindo fazer aquilo. E quando isso está também inserido com a questão da orientação sexual, agora eu vou falar bem da minha propriedade enquanto homossexual, a gente vai carregar esse estigma de ser idoso e de ser gay, né? Seja homem ou seja mulher. E o que piora também quando é idoso, gay e negro. Isso, aí você leva idoso, gay, e negro e afeminado. Afeminado, você começa a levar. Aí se a pessoa tem um gênero, né, ela tem a questão do gênero. Também a terceira idade, a melhor idade, ou a idade do idoso, ela sofre muito, porque se for hétero, tem os filhos que muitas vezes não cuidam. Tem um ditado que eu gosto muito. Uma mãe, isso vale para pai também. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe. Isso é a pura verdade, né? E aí você traz isso pro homossexual que não teve filho, que não se a mulher e o homem que constituíram famílias, eles hoje são vítimas de maus tratos, de descuidos e de abandono. Dentro da casa, que muitas vezes é a casa deles, que eles constituíram, eles construíram, com o trabalho deles, apurando um fio lá atrás. Imagina a pessoa que chega aos 70,
sozinha, né? Porque a sociedade é vaidosa, a sexualidade, o vigor, a beleza, quando começa aos olhos de alguém faltar no outro, porque às vezes estou com 56, tem gente à minha volta achando que eu não sou mais sedutor. Tem gente que acha? Tem. Mas tem gente que acha que eu não estou. Estou com 56, estou velho, não estou mais interessante, posso ter barriga, posso já estou careca, sabe? Então é uma pessoa que já está passando do tempo. Então eu procuro trabalhar. Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil, porque tem questão da mão de obra. Você acaba não conseguindo ter trabalho em alguns casos, porque a idade pesa. E ser aposentado não é boa vida. Ser aposentado é como ser desempregado. E o dinheiro que você tem de aposentadoria não cobre a sua vida na terceira idade, nessa faixa. E não é só comprar remédio, é lazer, principalmente lazer. A grande cura dessa faixa etária da vida é o lazer. Tem que ter o medicamento? Tem, faz parte. Né? O organismo começa a faltar e a funcionar alguma coisa, mas é preciso ter o lazer. E o idoso não pode ter lazer, não tem condição de ter o mínimo lazer. Porque ele só pode receber para comer e se medicar e ficar enfiado numa poltrona assistindo televisão. Sabe, o tempo vai passando, o tempo passa e ele vai ficando cheio de, sem perceber, cheio de teia de aranha, cheio de poeira, cheio de pó que ninguém tira. Se leva para pegar um sol. Na tua juventude, você se via com 50 anos? Você parou para pensar na sua juventude assim, quando eu tiver 50 anos vou fazer isso, estarei fazendo aquilo. Como era essa visão do seu? É muito engraçado isso. Quando eu estava nos meus 20, eu olhava meus pais com 50 anos, já eram velhos, né? E eu cheguei sem perceber que a vida, os anos foram passando quando você... E eu sempre convivi com pessoas da minha faixa etária. Então, assim, eu comecei com 20 e ao longo da minha vida profissional, principalmente, e familiar também, todos nós fomos fazer a mesma idade juntos. Então, bem que a gente não se percebeu. Mas hoje, eu tenho sobrinhos bem mais jovens, idade de ser bastante filhos meus, que eu me pego brigando com eles e com os jovens, que perguntam assim, quando falam assim, um professor lá da faculdade, ele já é velho. Mas deveria assim, qual a idade dele, mais ou menos? Deve ter uns 50 anos. Mas escuta aqui, velho não. 50 anos não é velho. Eu estou com 56 e vocês acham então que eu sou um velho? Reveja os seus conceitos, que eu estou revendo os meus. Assim, olha que eu estou muito mais maduro que vocês e estou me atualizando. Então vocês têm a obrigação de se atualizar e não carregar esse olhar de que não tem a minha idade, é velho. Né? Isso aumenta na comunidade LGBT, isso é cruel demais, né? Porque como existe o culto ao corpo, a beleza, a juventude, você vai amadurecendo, vai envelhecendo, a própria comunidade vai te descartando, né? Vai te trazendo, tudo bem, temos aí os jovens que gostam de homens mais velhos, que gostam de maduros e tudo mais, mas isso não é a maioria. Nós sabemos, e existe até jovens gays que dizem não querer chegar aos 40 anos, né? Querem morrer antes. Né? Então, é um pensamento sobre a velhice muito ainda calcado naquela ideia passada, né? As pessoas não precisam perceber que hoje em dia nós estamos aqui no Instagram, numa live, por mais dificuldade, mas estamos aí correndo atrás de nos atualizarmos com a tecnologia e que a velhice só chega mesmo, só vem quando a pessoa se entrega, né? Enquanto se entrega para desiste da vida, porque enquanto você tá voltado para a vida, você quer fazer as coisas, quer, né? É claro que vem um limite físico, né? Tem coisas que eu sempre gostei de malhar, hoje em dia eu malho de uma forma
que não é mais como antes, mas continuam malhando, mas você vai percebendo, né, com isso. Mas é muito triste essa visão, ainda mais da comunidade gay, essa comunidade LGBTQIA+, que não valoriza, não tem um pensamento que, gente, vocês vão ficar velhos também, né? Bom, sobre isso, alguns anos atrás, eu vi um programa de TV que estava entrevistando garotos de programa em São Paulo, na região de garotos de GPs. E aí, um dos garotos, né, reproduziu uma fala que é muito comum entre eles. Ah, aquela área ali só vem as tias velhas. Quando eu vi isso, me deu uma raiva tão grande, sabe? Porque ele vai chegar, se ele chegar aos 70 anos, ele vai agradecer dele. Se tiver sorte de chegar saudável, lúcido, protegido, aos 70 anos, ele vai, talvez ele não consiga perceber que esse discurso dele aos 20 anos faz mal para ele, não faz mal para o outro. O outro, muitas vezes, pode ser aos olhos dele uma tia velha, mas uma tia velha infeliz. E vai pra rua, porque pode pagar, porque tem condições de pagar, se dá a cara a tapa qualquer risco, mas né, na busca do seu prazer, que não é condenável. Mas eu tenho muita bronca disso. Eu brinco com meus amigos, né, gays, eu falo, gente, me chamem de tudo, mas nunca me deem esse título preconceituoso, exclusivo e nojento de tia velha, de bicha velha. Porque a velhice ficou estigmatizada como algo que não vale a pena, que aí eu vou botar o dedo na ferida da mídia. A mídia, os meios de comunicação, as produções, sobretudo as telenovelas, que são as que chegam mesmo na grande massa, sempre trouxe o idoso como alguém muito assim, ai, tadinho, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe, sabe? Como fizeram com a questão dos negros, que durante muitos anos colocaram os negros como escravos ou domésticos, né? Hoje já começam a perceber. E isso agora, o idoso vive muito isso. A mídia precisa fazer produções. Você não acha que isso deveria também entrar na educação, né? Assim como entra, como deveria, né? Falar na escola, como o livro fala, da sexualidade em si, da questão de gênero, também falar sobre etarismo, né? Também também preparar o ser humano que ele vai ficar velho. Você acendeu uma ideia muito interessante para a escola também, dá para a escola esse comprometimento já que ela é uma grande formadora e mantenedora de uma sociedade, ela reconhecer que esses alunos e alunas que hoje chegam com 5 anos, 6 anos e vão fazer 12, 15, 18, 20, precisam entender esse histórico de vida, né, de cada um, e não deixar que se continue construindo sociedade onde o idoso seja alguém preconceituosa, que o idoso fica com o pires na mão, pedindo alguma coisa, sabe, um pouco de carinho, um pouco de atenção. Ah, já vai, mamãe. Quem de nós nunca ouviu? A nossa volta, quando uma idosa, um idoso vai falar e alguém da casa levanta, ah não, mamãe, dá um tempo, peraí, mamãe, mamãe, você de novo, mamãe, papai, você, sabe, as pessoas não se tocam de que isso vai magoando, isso vai calando, e ela vai chegar àquela idade, e vai alguém falar, mamãe, vai reproduzir esse mesmo discurso. É verdade. Tem uma sociedade que dá muito valor, que é a japonesa, né, a oriental, ela tem um outro entendimento da velhice, então acho que a gente poderia puxar um pouco, né, poderiam beber dessa água. Beber dessa água. Porque né, a maturidade, o idoso, né, no Japão, em algumas culturas orientais, é um tempo de sabedoria, né? E é respeitado como um templo deve ser respeitado, né? Estamos. Não, agora... E deve ser respeitado. Como todo templo é respeitado, o idoso
para a cultura japonesa tem a sua importância e o seu respeito justamente por isso. Porque ele carrega os saberes, a sabedoria, os conhecimentos de cultura, da agricultura, né, da história de vida de uma família. Né? Você está casado há quanto tempo, Elinho? Eu tô casado há 6 anos. 6 anos. Mas já tive casamentos outros. Legal. Outro dia, nós falando sobre isso, sobre a mídia, eu vi, tinha um famoso aí, eu acho que apresentador, alguma coisa, que começou a namorar um jovem. E a manchete era muito ruim, assim, sabe? Fulano apresenta o namorado jovem, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa bem preconceituosa e interferir. Eu fui pro jornalista que postou essa matéria e coloquei lá, poxa, mas que manchete horrível. Isso é amor, simplesmente você poderia estar falando que ele está amando. Porque era uma coisa assim, com diferença de idade e tal, sabe? Uma manchete bem... Querendo exaltar, assim, chamar a atenção para essa diferença de idade como alguma coisa aí eu falei assim, que fosse... Exato. Aí eu falei assim, você não está ajudando em nada. Ele falou assim, mas infelizmente é isso que vende. Gente, que pessoa que não se corrige e reproduz o erro dele como se fosse uma coisa normal e natural. É uma pena que poucas pessoas pensam, como eu, você e tantos outros que aqui estão, por aqui estão, que podem reproduzir para filhos, ou para amigos, para idosos à sua volta, uma forma mais assim, de maior autoconfiança para o idoso. Você não deixar que ele carregue. Que eu e você, vou botar eu e você que estamos nesse momento, nós dois conversando. Nós já estamos fazendo o nosso preventivo para esse momento, mas nem todo mundo tem essa consciência, né? Porque muitas vezes a pessoa, o idoso, casou, teve uma outra forma de construir a sua vida através de outros caminhos. E às vezes se cerca de pessoas e quando se vê, está sozinho dentro de uma casa. Ele está sozinho, as pessoas entram e saem, ele só faz assim... Muito mal, dá um bom dia, oi pai, oi mãe, oi vô, oi vó, e o idoso fica só nesse movimento de entrar e sair. Exatamente. É muito assim. É triste para quando a gente olha para essa condição e nos acende essa lanterninha. Eu, na condição de homossexual, não tenho filhos, optei por não tê-los. Optei por não tê-los, né? Mas eu sei que eu posso ficar sozinho. O meu casamento eu não posso dizer que vai ser para todo sempre. Então, assim, o meu preventivo é esse. Como você falou, eu faço minhas atividades físicas, eu procuro me atualizar, porque eu não quero chegar aos meus 70 com aquela ideia, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Né? Eu quero chegar aos 70, ainda que não me permitam produzir diretamente dentro de um espaço físico, numa escola, numa redação, sabe? Mas que eu possa continuar aprendendo, talvez estudando, lendo, conversando com as pessoas, esperando que elas me aceitem para conversar, né, como um idoso de 70, 80 anos, porque a exclusão é muito ruim. Se nós homossexuais já vivemos o temor da exclusão, mais do que nunca nós temos que construir essa consciência de que a exclusão é muito ruim. Independente, seja por questões da idade, né, da idade já do idoso, nós podemos ser vítimas da exclusão por questões da nossa orientação sexual, e mesmo assim, na comunidade, você esbarra, voltando ao início da nossa conversa sobre o idoso gay, a comunidade LGBTQIA+, muita gente reproduz isso, reforça isso. Você sabe que muitos, quando vão para o asilo, acabam voltando para o armário? Sabia disso? Porque para se proteger, né? Nós não temos uma política pública que os asilos públicos, né, não pensam
sobre o idoso gay. Então eles vão para o asilo e lá eles voltam para o armário. Eles não continuam sendo aquilo que eles são. E triste isso, né? Não, porque assim, aí tá numa depressão, né? Pode vir depressão, né? Pode vir uma depressão lenta, nociva, que vão dizer que morreu de depressão porque morreu de velhice. Morreu de velhice. Nada, foi aquela tristeza que pesou no coração. Exatamente. É muito triste, assim, você olhar para a sinceridade em geral, a idade do idoso, a gravidade, e pensar... Nós vamos cair. Nós vamos cair, vamos. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Então vamos lá para não desabar aqui. A gente está terminando o tempo. Está aqui com 10 segundos. 10 segundos. Eita, então avisa o pessoal da... Olha, vamos fazer um sorteio do livro.